Bruna Barbosa e você está no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. Aqui, você sabe, a gente conversa sobre saúde e bem-estar nesse espaço reservado. E para facilitar com que você assista mais vídeos sobre esse tema, comenta, é muito fácil, é só curtir e se inscrever no canal aqui embaixo do vídeo mesmo, de maneira bem simples. Ao meu lado está o Dr. Marcelo Daia, que é ginecologista obstetra da clínica Daia Venturieri, e hoje a gente vai conversar sobre endometriose, uma doença com mais de 2 milhões de casos por ano aqui no Brasil. E pra gente começar, doutor Marcelo, tem que ser, pelo começo. O que é a endometriose? Porque tem muita gente que fala, talvez eu tenha, muitas mulheres, e às vezes nem sabe o que é. Então, o que é a endometriose? Tudo bem, Bruna? Bem-vindo. Agradecer o convite, agradecer a Rádio Bandeirantes. E vamos lá, Endometriose hoje é a doença da mulher moderna. O que especificamente é endometriose? A parte interna do útero, aquela que a mulher menstrua todo mês, chama-se endométrio. E por algum motivo, por algumas causas, que a gente tem algumas teorias, essas células vão para a cavidade pélvica. E aí podem dar dores pélvicas, dor na relação sexual, dismenorreia, que é a dor da menstruação, e o principal, a infertilidade. Então hoje, com o indulto da mulher trabalhadora, tendo esse período reprodutivo um pouco mais tarde, inúmeras mulheres estão aparecendo com infertilidade. E nos estudos a gente consegue avaliar que a endometriose é um dos principais fatores para essa infertilidade. Nessa imagem 3D aqui que a gente tem de uma vagina, dá pra enxergar o endométrio? Dá para enxergar. Então aqui eu desmontei um pouquinho para vocês avaliarem. Isso aqui é um útero cortado ao meio. Essa parte, o rosinha mais claro, essa é a parte do endométrio. Então todo mês a mulher menstrua, então o endométrio prolifera e no fim do mês existe a menstruação. Teoricamente, era para sair todas essas células pela menstruação, pelo sangramento. Existe uma teoria, que é hoje a principal teoria da causa da endometriose, que é a menstruação retrógrada. Então, essa menstruação, algumas células endometriais, pela própria tuba uterina e por esse canal, ela chega à cavidade pélvica. E essas células endometriais, elas têm uma característica inflamatória. Então, onde ela ficar, ela pode ter esse processo inflamatório. E nesse período da menstruação, ela vai ter a mesma proliferação durante o mês e a menstruação, só que não mais dentro do útero. Então, por isso, onde essa célula se alocar, vai ter essa dor. Então, ela pode ficar na tuba, no ovário, e aí com os casos mais graves, que a gente chama de endometriose profunda, que são aquelas cirurgias mais prolongadas, pode intestino e até mesmo a bexiga. E como é que esse diagnóstico é feito? Porque cólica, tem muita mulher que tem cólica, que sente a indisposição, isso não significa que ela tem endometriose. Sentir cólica é normal. Isso, sentir cólica é normal, mas tem que ser investigado. O que não pode é uma mulher sentir cólica a vida inteira, passar por alguns colegas, fazer os exames simples, sem uma investigação mais adequada, e depois de 10, 15 anos a gente observar que ela tem uma endometriose profunda. Provavelmente essa endometriose começou lá no começo e não teve o segmento adequado. Se é a doença da mulher moderna, se a gente fala tanto de endometriose, são tantos os casos, por que é tão difícil ainda o diagnóstico correto? Por que a gente ainda vê muitas mulheres que reclamam de repente, falam que, olha, eu tenho meu ginecologista, tive que ficar trocando muitos anos, sofrendo para descobrir que eu tinha endometriose? Por que é difícil? Primeiro, assim, existe a relação médico-paciente, que hoje em dia a gente sabe que não é tão fácil. Então, numa consulta de 5, 10 minutos, obviamente a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico de endometriose. Ouvir bastante os sintomas, que é uma tríade de sintoma, que a gente chama de dismenorreia, que é a dor na cólica menstrual, dispareunia, que é a dor à relação sexual, e a infertilidade, isso já vai trazer a gente, pode ter uma endometriose. E aí, a partir daí, fazer os exames adequados para esse caso. Geralmente, a gente fala de endometriose com mulheres um pouco mais velhas.
não velhas, né? 25, 30 anos não é uma mulher velha, mas assim, a gente desassocia a endometriose de uma pré-adolescente, de uma garota de 17, 18 anos. Com a menstruação chegando cada vez mais cedo, tema que a gente falou, inclusive, aqui em outro vídeo do nosso canal, existe a endometriose numa pré-adolescente? Existe, ela pode ter, principalmente essas meninas que estão menstruando muito cedo. Óbvio que é pouco tempo para uma endometriose evoluir, mas pode acontecer. Por isso que é muito importante esse diagnóstico preciso para fazer o melhor tratamento para essa mulher adolescente, numa idade futura, não ter uma evolução de uma endometriose profunda. Então, às vezes, uma criança, ainda 10, 11 anos, Não. menstruou, é importante, tem cólica, tem dores estranhas, já vai ao ginecologista, já começa, né? Já começar a fazer avaliação, segmento, orientações, mas nessa idade é muito mais difícil ter um diagnóstico de endometriose. Existem outras causas de endometriose, a principal é essa que eu expliquei, da menstruação retrógrada, mas a gente sabe pela formação embrionária das células, cirurgias pregressas pode levar células endometriais para outros órgãos, mas a principal fica mais com essa da menstruação retrógrada. Hoje aqui nesse espaço no YouTube da Rádio Bandeirantes, a gente está conversando sobre endometriose com o ginecologista obstetra Marcelo Daia. Doutor, a mulher que tem endometriose pode engravidar? Pode. E esse é o nosso objetivo, né? Existem mulheres, independente de ter... não é porque ela tem endometriose que ela é infértil. Então, existem vários casos que a gente acaba no intraparto descobrindo, nossa, ela tem uma endometriose importante e estamos até fazendo parto. Óbvio que a endometriose, por esse processo inflamatório, por aderências que ela dá, principalmente quando ela se aloca nas tubas uterinas, ela obstrui essas tubas, ela dificulta. E aí, com o tratamento cirúrgico, tratamento hormonal, a gente consegue fazer essa mulher ter uma reprodução. Vou até contar um caso comigo. Eu fiz uma cirurgia há 45 dias de endometriose e ontem ela apareceu no meu consultório com beta-HCG positivo. Então, assim, óbvio que a cirurgia auxiliou muito e a parte emocional também da paciente, porque a infertilidade não é só parte orgânica, a parte emocional conta muito nesses casos. Aí, por exemplo, existe algum método contraceptivo que auxilie nisso? Porque a gente sabe, a pílula muitas vezes pode fazer com que a mulher não menstrue. Não quer menstruar, emenda a pílula, às vezes coloca um DIU. Sem menstruação, a endometriose melhora? É uma alternativa? Ela acaba não evoluindo, né? Porque nós fazemos um bloqueio hormonal. Então ela não vai ter a proliferação, a tendência dessa endometriose não evoluir. Agora, antes a gente tem que fazer alguns exames, confirmada a endometriose, para ver a localização desses implantes endometrióticos, né? Isso que é o mais importante. Onde os implantes de endometriose estão, para melhorar esses sintomas. Porque só da hormônio, a gente só vai bloquear a proliferação, a evolução. Mas a gente não vai estar tratando em si essa endometriose. E é tudo bem não menstruar? Tudo bem não menstruar. Hoje a gente sabe que muitas doenças estão a cargo da grande exposição hormonal que a mulher tem. Ela está menstruando mais cedo, ela tem uma menopausa mais tarde, ela não tem filhos. Então a gente sabe que muitas doenças que aparecem é por conta de uma exposição hormonal. Então, se a gente pegar mulheres mais nossas bisavós, trisavós, que tinham inúmeros filhos, que não tinham tanta exposição hormonal, elas não tinham tantas doenças quanto as mulheres atuais têm. Tem cura? A endometriose? Cura não, tem tratamento. A partir do momento que ela tem endometriose, a gente consegue tratar, principalmente tratar os sintomas, tratar esses implantes. Mas ela pode voltar. Enquanto ela tiver exposição hormonal, ela não vai ter uma cura. Óbvio que aí a gente até conversou no vídeo anterior da menopausa. Então, a mulher sem exposição hormonal não vai ter mais os sintomas da endometriose. Agora, por exemplo, depois que a mulher tem endometriose, ficou gestante, teve um filho, esses hormônios, toda essa mudança hormonal, isso pode fazer com que a endometriose melhore depois ou não? Pode ser. Não tem nada a ver? No período até da gestação, a mulher melhora dos sintomas da endometriose. Muitas mulheres têm endometriose assintomática. Às vezes nem sabem que tem endometriose, como elas não têm os sintomas. Então, isso depende tudo da carga hormonal, da evolução desses implantes em relação aos sintomas.
Obrigada, doutor Marcelo Daia, da clínica Daia Venturieri, conversou aqui com a gente no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube sobre endometriose. A gente já falou por aqui também sobre menopausa, né? A gente acabou de falar aqui, citar esse assunto, e tem mais um próximo vídeo vindo por aí. A gente vai falar sobre métodos contraceptivos, você não pode se perder. É só se inscrever aqui no canal da Rádio Bandeirantes, curta esse vídeo.